Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo, vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo anunciando. Da vida a palavra com fé proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Alain, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias sociais, nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus traz um assunto de fundamental importância para o mundo contemporâneo. Às vezes, quando nós não temos o mínimo conhecimento da palavra de Deus, podemos ter a impressão de que ela diz respeito apenas a alguns fatos históricos que foram narrados por determinadas pessoas e não encontramos a profundidade e a atualidade dos textos. Vou então elencar algumas das realidades que neste evangelho em específico vibram com relação àquilo que hoje nós precisamos oferecer ao mundo como uma resposta da parte de Deus. Recapitulemos o que aconteceu no evangelho que nós acabamos de escutar. Nosso Senhor, como sempre, estava ensinando ao povo. E os fariseus, tal como também costumavam fazer, criaram uma armadilha linguística para pegar Jesus em alguma realidade que pudesse vir a prejudicá-lo. Eles planejaram o seguinte: esse tal de Jesus faz o tempo inteiro declarações que dão a impressão de que ele é uma figura divina. Fala o tempo inteiro de que ele veio para aperfeiçoar a lei de Moisés e levá-la à sua plenitude. Este homem parece ser muito sábio, mas nós precisamos colocá-lo contra o Estado. Se nós não temos condições de fazer com que este Jesus, a quem nós não queremos reconhecer, faça com que o seu discurso cresça, precisamos encontrar um modo de detê-lo. E o modo de detê-lo, se não está em nossas mãos,
é colocá-lo nas mãos do Estado. E foi exatamente o que fizeram. As Sagradas Escrituras, ela é inclusive explícita, como em poucas vezes, sobre a intenção dos fariseus. Eles planejaram contra Jesus essa armadilha. E em que consistia essa armadilha linguística, essa armadilha do discurso que poderia vir a colocar Jesus em situação difícil com o Estado? Jesus, afinal de contas, diante de tudo aquilo que pregas e anuncias, é lícito que nós paguemos os impostos? Em outras palavras, é lícito que nós obedeçamos a lei dos homens, já que existe a lei de Deus? É importante que nós tenhamos algum respeito por este governo que está aí, se afinal de contas nós já temos o governo soberano do Senhor? E Jesus então, sendo ele muito esperto, olhou para os fariseus e respondeu com uma sabedoria que lhe era própria: por que vocês me fazem esta pergunta, hipócritas? Vejamos e aprendamos com Jesus, antes de aprofundarmos os outros detalhes desse texto. Muitas vezes, o mundo não é agressivo conosco nas nossas práticas religiosas. Eu vou dar um exemplo. Se nós, neste momento, saíssemos em procissão, com a imagem de São José ou de Nossa Senhora pelas ruas de nossa cidade, certamente durante a procissão, nada nos diriam as pessoas. Elas assistiriam à procissão, pensariam cada um a seu modo, se era dispensável ou não tal ato de devoção, mas num segundo momento poderiam haver, e há, aqueles que se reúnem para planejar contra nós, linguisticamente. Primeiro, os nossos irmãos separados, os protestantes. Olha, a Bíblia diz que não se deve fazer imagens de escultura, que não se deve prestar culto a elas. Por que é que vocês estão com estas imagens, prestando-lhe cultos? Isso é idolatria. Católico ignorante, futuro protestante, vai imediatamente pensar consigo: meu Deus, ele tem razão, porque isso está escrito no Êxodo capítulo 22, mas o católico ignorante, futuro protestante, não conhece o Êxodo 25, 3 capítulos depois, em que Deus manda fazer a Arca da Aliança, com a imagem de 2 grandes querubins. Ele mesmo dá as medidas daquelas imagens de escultura para serem postas sobre a Arca da Aliança. E nós perdemos-nos diante de tal discurso, porque não temos a esperteza de Jesus de dizer: hipócritas, por que não me apresentam a Sagrada Escritura por inteiro, mas somente os capítulos que vos interessam? Não temos astúcia linguística. Depois, nós poderíamos encontrar também os outros que, tal como os fariseus, defendem a laicidade do Estado. Ora, se o Estado é laico, por que é que os católicos estão se expondo nas ruas de nossa cidade e não se relegam às paredes dos seus templos? Ora, se o Estado é laico, por que é que nós colocamos nas repartições públicas a imagem de Jesus Cristo, já que existem diversas religiões nesse país e somente um símbolo cristão prevalece? E linguisticamente, essas pessoas querem que haja da parte do Estado uma interferência direta na prática religiosa. Os despreparados dirão:
é verdade. Eu sou a favor de que se tirem os crucifixos das repartições públicas, porque o Estado é laico. É verdade. Eu não quero cristãos sentados nas bancadas dos congressos, do poder legislativo, do poder executivo. Eu não quero cristãos no Senado. Não aceitamos, porque o Estado é laico, dizem os ignorantes. Aquele que, como Jesus, está preparado, dirá imediatamente: Jesus, além de Deus, é a máxima expressão de uma injustiça cometida por um tribunal. E recorda ao mundo e, sobretudo, a este país, já que aqui estamos, que ele foi a grande razão do nascimento deste país. Porque junto com os portugueses vieram a ordem de Cristo para evangelizar esta nação. Nós éramos, portanto, a terra de Santa Cruz, e existe nela uma razão histórica e social para que levantemos a cruz de Cristo onde quer que esteja. Depois, o povo cristão, esteja ele dentro ou fora do Estado, são religiosos e cidadãos, e como cidadãos possuem valores que precisam ser defendidos, porque nós não somos uma categoria menor do que as outras, e a nossa interferência, ela não se dá de uma maneira agressiva ou imposta, mas nós, como cidadãos, tal como todos os outros deste país, temos valores a ser defendidos que não são menores do que os demais. E é então que se desconstrói aquilo que nós poderíamos chamar de complexo de laicidade. Medo de dizer-se religioso, medo de dar a Deus o que é de Deus. O que é que hoje em dia, contemporaneamente, nós vemos no povo cristão? Uma ousadia que se foi embora. Estão muito preocupados em dar a César o que é de César. Vou explicar mais uma vez. Nós, sem exceção, temos muito medo de processos jurídicos. Não podemos realizar determinada ação, porque isso pode dar processo. Quando há alguma ação contra nós, imediatamente nós dizemos: olha, se isso acontecer, eu vou, nós até usamos a palavra, né? Eu vou meter um processo. E isso causa em nós verdadeiro pavor, porque nós estamos preocupadíssimos com as ações jurídicas do Estado. Nós estamos preocupados com o que é de César, com a justiça de César, com o que César pode agir contra nós, e obedecemos às leis de trânsito, e usamos diante do coronavírus as máscaras, muitos não por convicção, mas porque existe uma lei que nos obriga a andar de máscaras, e é preciso obedecer às leis do Estado. Padre, mas o senhor está dizendo que nós não devemos obedecer às leis do Estado? Eu estou dizendo que nós devemos dar ao Estado do que é do Estado, e dar a Deus o que é de Deus. Este é o nosso calcanhar de Aquiles. Se obedecêssemos a palavra de Deus com o mesmo temor e com o mesmo vigor com que obedecemos às normas do Estado, certamente uma grande porção de povo possuiria os céus. Se nós obedecêssemos a lei de Deus com o mesmo rigor com que obedecemos aquilo que está posto para nós na Constituição ou no Código Penal, nós seríamos uma porção de gente salva. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus significa que nós não podemos colocar nas mãos de César, por exemplo, César, entendam, o Estado, a norma do aborto, porque César não tem direito de matar.
Porque a lei da vida não pertence a César, pertence a Deus. Lutemos para dar a Deus o que é de Deus. Não é de César decidir se alguém deve ou não nascer. Isso não é, meus irmãos e minhas irmãs, decisão tomada por César. É uma decisão que precisa ser tomada por Deus. Quando nascem e quando morrem as pessoas, estejam elas dentro ou fora de um ventre materno, não é norma de César dizer se nós devemos ou não guardar o domingo. Isso pertence a Deus, não pertence a César. Não pertence, meu irmão e minha irmã, a César definir o que significa uma família. Isso pertence a Deus. Não demos autoridade a César mais do que ele possui. Não demos autoridade ao Estado maior do que o que ele possui. Não demos ao Estado a regência da nossa vida, porque a regência da nossa vida não é de César, é de Deus. Perguntemo-nos com toda clareza: estamos vivendo um tempo político? Será que porventura nós não estamos oferecendo demais a esses homens que nos governam a possibilidade de que interfiram demasiadamente na nossa vida privada? Será que nós não estamos dando por demais aos homens que nos governam o poder de dizerem e desdizerem sobre a nossa fé, inclusive aqueles que usam o nome de Deus para chegar ao poder? Estão também eles usando o nome de Deus de maneira vã, achando que assim conquistarão o povo cristão. E então nós nos perguntamos: temos sido espertos como Jesus para desconstruir o discurso linguístico desses fariseus? Ou nós estamos caindo feito patinhos nos seus discursos e dando cada vez menos a Deus e cada vez mais a César, dando cada vez mais autoridade ao Estado e cada vez menos à religião? Vejamos, parece que falar sobre a autoridade da religião causa no homem contemporâneo uma verdadeira repulsa. Quantos são aqueles que dizem: eu até aceito o discurso de Jesus, mas as religiões são todas iguais? Eu até aceito que Jesus existiu e foi uma pessoa boa, mas eu não aceito o discurso religioso. Eu estava essa semana acompanhando o Instagram de uma pessoa que era muito católica, inclusive foi consagrado de uma comunidade, cantava, e essa pessoa resolveu assumir uma outra vida que não estava na via daquilo que desejava a igreja. E ela dizia no seu discurso no Instagram, exatamente para ofender aqueles que, porque era uma figura católica relevante, o seguiam, que ele gostava e admirava a religião, mas detestava a religiosidade. E eu via naquele post a quantidade de aprovações que essa pessoa recebeu por sua rejeição à religiosidade, como se a religiosidade fosse uma coisa que devesse causar em nós repulsa. Ora, Jesus era absolutamente religioso, cumpriu todos os ritos religiosos da sua religião judaica, foi apresentado, foi circuncidado, cumpriu a lei de Moisés e fundou uma nova religião edificada sobre Pedro, a partir de 12 figuras, os apóstolos, depois escolhendo hierarquicamente outros 72 que se multiplicaram, que foram fazendo sucessores, que realizaram concílios para estabelecer doutrinas. Mas nós estamos acolhendo os discursos de César, porque destruir a religiosidade de um povo é permitir com que haja domínio de poder das consciências, não mais perante Deus e perante a religião,
que é soberana sobre nós, mas um poder do Estado. E é Ele quem vai dizer como a conduta do povo deve ser. Hoje, nós queremos usar da astúcia de Jesus para dizer com uma linguística, com um discurso e com uma conduta condizente com um bom católico. Da minha parte, a César, só o que é de César. A Deus, o que é de Deus. A vida, a história, a conduta, a regência, o poder, a glória, a honra, o que possuo, o cumprimento da lei, o cumprimento perfeito do amor, tudo pertence a Deus. Se nós procedermos assim, nós não corremos o risco de cair nas armadilhas que o mundo tem montado para nós. Muito pelo contrário, seremos, como nos diz a palavra de Deus, um povo de reis, um povo santo, um povo sacerdotal, e não um povo embobecido pela religião. A religião, ao contrário do que dizem, a nossa e verdadeira religião não nos aliena, nos transforma ao contrário, em homens astutos e inteligentes, para defender não os seus interesses, mas para dar a Deus o que é de Deus. Encerrando, eu vos pergunto, não somente na sua vida privada, porque seria muito pouco, mas nas suas posições, como você tem se colocado para Deus, dar a Deus o que é de Deus? Eu dei o exemplo de alguém que no Instagram tirou de Deus o que era de Deus. Você, nas redes sociais, na sua família, nas suas posições, na sua conduta, dá a Deus o que é de Deus, ou tem oferecido tudo a César? Que Deus nos ajude a sermos inteligentes, astutos, não só no discurso, não só numa militância, mas através de uma conduta santa, dar a Deus o que é de Deus e manifestar ao mundo, com a cruz de Cristo à nossa frente, que Jesus Cristo é o Senhor e a religião, a Virgem Maria, a hóstia santa e Cristo Rei, hão de reinar sobre todos os povos, porque sua mensagem não é particular, é universal. Amém. Amém.